Olá, bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, neste domingo gostoso, para poder falar do amor de Deus, para podermos cogitar das coisas de Deus, fazermos a leitura da palavra e, como é de praxe, e infelizmente não estamos tendo tempo, condição de fazer, como é de praxe, nos reunirmos aos domingos, para termos a nossa escola dominical, tempo de aprendizado. Mas não é porque nós não estamos conseguindo nos reunir que nós vamos deixar de aprender. Não é porque nós não estamos reunindo como a igreja física que nós vamos deixar de ser a igreja espiritual. E o nosso estudo dessa manhã vai falar muito acerca dessas coisas. Às vezes nós nos perguntamos, ou nos é perguntado por alguém, como é ser um bom servo de Deus? O que eu faço para ser bom naquilo que eu faço? A gente humanamente falando, busca isso em todo o tempo. A gente busca isso em todas as áreas da nossa vida e nós precisamos buscar também sermos excelentes no vivenciar do nosso cristianismo. E a carta de Paulo a Timóteo vai trazer um pouco para nós de como exercitarmos isso. Paulo vai falar a Timóteo como ele deveria agir para ser um bom cristão, um bom servo de Cristo. E isso cabe a nós hoje. É isso que nós vamos aprender nessa manhã, eu e você. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e continue falando ao nosso coração das coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Feche os seus olhos e ore comigo. Amado Deus e querido Pai, nós glorificamos o Teu nome por mais este dia que o Senhor nos dá na Tua presença. Glorificamos ao Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que continue falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações todos os dias, para que de fato possamos aprender com o Senhor e com a Tua Palavra, com a revelação da Tua Palavra, para sermos pessoas melhores, para sermos melhores profissionais, para sermos melhores pais, para sermos melhores amigos, melhores mães, tudo aquilo que a gente quiser ser nesta vida, Pai, a gente buscando ser melhores cristãos, melhores exemplos do Teu reino. Com certeza as outras coisas são nos entregues. Então Deus, nos ajuda a ser melhores servos e nos ensina isso a cada dia em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Graças a Deus. Vamos caminhar nisso então? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Como a ideia deste estudo é separada em duas partes, a gente vai ler uma parte primeiro e logo em seguida leremos a outra. E a primeira parte diz assim, da carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Vamos parar por aqui, por enquanto. Paulo está escrevendo a Timóteo no intuito de exortá-lo a ser o melhor servo. E ele vai começar falando justamente acerca dessa circunstância. Com o que ele tem que ter cuidado.
com o que ele tem que ter cuidado. O que estava acontecendo? Paulo vai falar acerca daquilo que o Espírito está falando. Note você que ele começa falando, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão. Note que Paulo não está falando, olha Timóteo, eis que eu vos digo. Ele não está falando dele mesmo. Ele está falando aquilo que o Espírito Santo, a palavra de Deus está afirmando. Que haveria apostasia. Que alguns, eles apostatariam da sua fé. Note você que a palavra apostasia quer dizer deixar a fé. Ou deixá-la por deixá-la e ficar aí à deriva, ou trocá-la. E quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que esse sentimento de troca, ele é muito nítido. Porque nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Qual fé é? Você está falando da fé verdadeira, da fé única, da fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Alguns então iriam apostatar desta fé, ou seja, iriam trocar esta fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, eles iam trocar a fé em Cristo por a fé em outra coisa que estava sendo falada naquele tempo. Por alguma coisa que estava sendo trazida à mente e ao coração daquelas pessoas, no meio em que Timóteo está vivendo e também em todo o meio conhecido. Havia mentiras sendo difundidas, sendo espalhadas, e as pessoas estavam trocando a fé em Cristo por a fé nestas outras mentiras e nestes outros ensinamentos. Então esta é a apostasia que Paulo está se referindo. E é interessante que ela nos é apresentada em algumas lições. A primeira é esta, que não é Paulo que está falando, é o Espírito Santo de Deus que está falando. É o Espírito Santo de Deus que está revelando. Tome cuidado, porque este é um tempo onde alguns vão deixar a sua fé, vão trocar a sua fé por aquilo que não é a fé verdadeira. Deixar a fé por aquilo que é falso, por aquilo que tem sido pregado por aí, a ermo. Ele diz que o tempo da apostasia são os últimos dias. Ele diz aqui, hoje, ou nos últimos dias. Que últimos dias são esses, amados irmãos? Os últimos dias são os dias que viveram o povo da antiguidade, depois que veio Jesus. Depois que Jesus veio e cumpriu a sua missão e completou a sua obra, nós já estamos vivendo este tempo, estes últimos dias. Então Paulo viveu os últimos dias, Timóteo viveu os últimos dias, Lutero viveu os últimos dias, Calvino viveu os últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. E em todo este tempo a gente vai percebendo o tempo da apostasia, pessoas se dando a outras religiões, a outra fé, trocando a fé verdadeira. Não é de hoje que a gente vê essas coisas. Uma coisa que, pela misericórdia, possivelmente pela misericórdia de Deus, o texto fala que alguns, não são todos e nem são muitos, mas alguns, e eu creio que seja pela misericórdia de Deus, apenas alguns apostatarão da fé. Mas pense bem, amados irmãos, estes alguns causarão um grande estrago. Estes alguns, quando nós olhamos para a quantidade de pessoas hoje no mundo, nós podemos estar com certeza falando de milhões de pessoas.
longe da presença de Deus, trocando a presença de Deus por outras coisas. Ele traz a ideia desta troca, né, como nós já falamos. E essa troca você imagina você trocar aquilo que é verdadeiro por aquilo que é falso. A gente sabe que o falso é ruim. A gente sabe que o falso ele não traz a mesma performance do verdadeiro. A gente sabe que o falso ele dura muito menos do que o verdadeiro. A gente sabe que a qualidade do falso é muito, muito, muito menor do que a do verdadeiro. E a apostasia é isso. É essa troca por algo extremamente excelente, por algo extremamente danoso, algo que não presta em nenhum sentido. Ele fala que a fonte de apostasia, desta apostasia, serão demônios, homens. Meus irmãos, o inimigo está agindo, ele está operoso. Não pensemos nós de que ele descansa. Ele age dentro das igrejas. A gente vê muito em filme, né, esse negócio de o poder do mal não consegue passar a porta da igreja. Isso é infantilidade pensar assim. É falta de amadurecimento cristão. Ele não só entra pelas portas da igreja, como ele causa muito mal dentro da igreja. E a igreja, por si só, ela não tem um poder miraculoso que impede esta entrada e esta ação. É o direcionar de cada um de nós como igreja pessoal de Cristo. É que inibe, é que faz fugir esta ação do inimigo. Mas ele está aí, queridos. E Paulo fala a Timóteo que é porque as pessoas estão obedecendo ao que eles falam, é que está acontecendo a apostasia. Então, ou seja, os demônios não só entram na igreja, como eles conseguem adeptos. Bom, meu irmão, isso é muito sério, isso é muito preocupante, isso é algo para que a gente abra os nossos olhos. Qual que é o conteúdo da apostasia? Qual que é o conteúdo? Qual que é a linguagem? Em que consiste? O que esses demônios pregam? Homens usados. O que esses homens falam? Qual que é o conteúdo que tem feito pessoas largarem a fé verdadeira para ir para uma fé falsa? Com certeza, o núcleo desta situação é algo que apetece ao nosso eu. E é por isso que o texto diz que alguns vão. Porque eles estão mais preocupados em se alimentar de si mesmos e das suas próprias vontades do que se alimentarem de Deus, da vontade de Deus e da obediência a Deus. E aí a gente vê que eles falam que proíbem casamentos, proíbem coisas que voltadas para a alimentação, coisas que Deus criou. Os falsos mestres lá em Éfeso, eles ensinavam que viver solteiro era mais espiritual do que ser casado. E que certos alimentos não deveriam ser comidos porque diminuíam, prejudicavam a vida espiritual das pessoas. Ô irmão, tem um homem chamado W. Wisber, um teólogo, que ele diz que cuidado quando a religião fala de proibições das coisas que Deus criou. Deus criou o casamento, Deus criou o alimento. E ele diz que, através do Senhor Jesus, que não é aquilo que entra que nos intoxica ou nos prejudica, mas é aquilo que sai.
Então estes homens começam a falar a trazer novas doutrinas acerca do casamento, acerca do que se comer ou não se comer, e começam a inventar esses modismos. E as pessoas vão entrando, porque isso faz parte do desejo. Eu tenho que ter uma coisa da moda para eu me sentir bem. Eu cumprir o evangelho simples do Senhor Jesus, para mim não é o bastante, tem que ter uma coisa a mais nisso. Eu preciso fazer algo que os outros vejam, para que eu me sinta um crente de verdade. E aí começa a ir atrás desses modismos, irmãos. Começam a ir atrás dessas coisas que não fazem diferença nenhuma. Um conjunto de regrinhas, ou seja, Cristo veio, cumpriu a lei, nos trouxe a graça, mas nós teimamos em continuar com regrinhas, com leis que nos dão a aparência de sermos mais santos do que outros. Eu sou mais santo do que o irmão porque eu não como isso ou aquilo. Eu sou mais santo porque eu me mantive assim ou assado. Você está entendendo como é que funciona? Como é que Paulo está entendendo o raciocínio dessas pessoas? Elas não conseguem simplesmente agradecer ao Senhor e receber a graça que lhes foram dadas, e pregar o Evangelho, e serem amorosos, e serem piedosos. Eles têm que ter um conjunto de regras que os tornam diferentes dos outros. Enquanto Jesus deixou a mensagem do ame ao seu irmão como a si mesmo, ou seja, se tornem iguais, o mais parecidos possível, e ambos o mais parecido comigo possível, as pessoas querem se distanciar, elas querem se diferenciar, para poderem umas serem mais santas do que as outras. E Paulo vai falar com Timóteo: olha, quando esse negócio começa, quando o povo começa a inventar muita moda, a apostasia está caindo dentro. Você pode ter certeza que elas já deixaram a fé verdadeira. Quando as pessoas começam a se preocupar demais com templos, com vestes, com o que se faz, com o que se não faz, elas já deixaram o amor verdadeiro, elas já deixaram a verdadeira piedade. Elas estão atrás de ornamentos para si mesmas, para que elas possam se tornar diferentes, para que elas possam ser colocadas num patamar mais alto. Lembra dos discípulos quando eles perguntam para Jesus qual era a preocupação deles? Ô Senhor, quem é que vai sentar à tua direita? Quem é que vai ser o gerente geral, o diretor comercial? Como é que vai ser esse negócio quando nós chegarmos lá no céu? Amados, infelizmente é isso que está no nosso coração. E o objetivo da apostasia, o objetivo deste falso evangelho, o objetivo dessas mentiras pregadas por pessoas hipócritas, demônios, servos de demônios, é justamente seduzir os cristãos para os afastarem da verdadeira fé. Então, Paulo está trazendo essa ideia acerca de como ser um bom servo de Cristo, mas primeiro ele fala com Timóteo: cuidado, porque eu vou te dar uma ideia do que está acontecendo aí no meio. E ele traz esta realidade do meio cristão, que era a realidade daquele tempo, logo após Jesus, e que é a nossa realidade hoje. Não mudou nada não, irmãos. Faz uma varredura por aí que você vai perceber a quantidade de demônios que nós temos por aí, falsos cristãos, pregando um falso evangelho e seduzindo a muitas pessoas, porque está falando aquilo que os ouvidos querem ouvir, aquilo que o coração quer viver. E normalmente, ou sendo um pouco ousado e falando logo a verdade, quando nós começamos a fazer aquilo que o nosso ouvido gosta e aquilo que o nosso coração gosta, você pode ter certeza que a gente está caminhando fora do evangelho, nós estamos caminhando fora da risca. Porque o evangelho é duro, irmãos. O evangelho é complicado.
o Evangelho, ele traz labuta. É extremamente satisfatório para a nossa alma, é extremamente satisfatório para a eternidade da nossa vida. Mas ele traz labuta. Se o negócio está muito retinho, está muito certinho, está muito santo, começa a se questionar. Pode ser que você esteja seguindo ensinamentos hipócritas vindo de demônios. Porque o objetivo da apostasia é justamente essa. É trazer ao seu coração aquilo que você quer ouvir, trazer ao seu coração aquilo que você quer sentir, desvirtuar a mensagem verdadeira do Senhor, para que você se sinta bem com aquilo e continue ali, como um gado. Tome cuidado com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Semana que vem, ou talvez durante a semana, num dos nossos estudos, nós vamos falar sobre as qualidades do bom servo. Depois que Paulo traz esta ideia do que está acontecendo, da realidade, de que alguns estão chutando o balde, ele vai virar para Timóteo e falar acerca das qualidades do bom servo. E é a essas qualidades que nós nos devemos apegar em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa trazer discernimento para que o seu coração entenda o verdadeiro Evangelho e busque sempre pelo verdadeiro Evangelho, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar de maneira tremenda, de maneira intrinsecamente mais do que nós possamos imaginar. Quero deixar aqui um abraço especial. Nós tivemos uma turminha boa aí essa semana fazendo aniversário. Tivemos aí o aniversário da nossa irmã Vitalina. Tivemos o aniversário do nosso irmão, o presbítero Mazinho. Tivemos o aniversário também da Aurezina. Tivemos o aniversário do Mateus. Dia 30, deixa eu ver se dia 30 aqui, que dia que vai dar? Dia 30, vai dar na quinta-feira. Então nós temos também a Adriana, esposa do diácono Vinícius, fazendo aniversário. Se você não deu parabéns a esses irmãos, dê, ainda dá tempo. Mostra que você está pensando, está lembrando, está orando por eles em nome de Jesus. Não vamos deixar a nossa comunhão morrer não, irmãos. Vamos ficar firmes. Firmes em oração. Ore pela família do Denis, que perdeu o seu cunhado esse final de semana, para que Deus tenha misericórdia deles. Sustente aquela família que perdeu um pastor. Deus possa estar sustentando eles. Ore pela vida da família de Itamar, para que Deus restaure a saúde do pai, do nosso presbítero Itamar. Agradeça a Deus, porque o pai do Magiano já está em casa. Agradeça a Deus, porque tem tantos irmãos que passaram por dificuldade nesse tempo em que a gente está afastado, e Deus tem sustentado. Entenda que em todas as coisas, quer elas boas ou ruins, o Senhor está no controle. Mas não deixe de orar pelo nosso povo, não deixe de interceder pelo nosso povo, não deixe de interceder por mim, pela minha família. Assim como nós não deixamos de interceder pela sua, em nome de Jesus. Continue colocando seus pedidos de oração, vamos fazendo essa comunhão. Se você precisar de mim, me acione. Permaneça fiel, amado irmão, aos seus dízimos e ofertas. A conta da igreja está sempre aparecendo por aí. Se você não sabe, pergunte o que a gente fala, a gente coloca no grupo. Mas permaneça fiel ao Senhor, porque o Senhor não deixa de ser fiel a nós, porque estamos vivendo uma quarentena. E continuemos juntos nessa força em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos mostra, Deus, que
Nós já estamos vivendo os últimos dias, a apostasia, a pandemia, a autonomia do ser humano, tudo isso faz parte dos últimos dias e nós estamos vivendo isso. Mas que o Senhor nos permita, Pai, a olhar para todas estas coisas e não sermos seduzidos por elas, mas permanecermos firmes na Tua palavra. Abençoa cada família, Deus, da nossa igreja, abençoa cada família que tem ouvido esta mensagem, abençoa cada família, ó Pai, que necessita da Tua bênção. E nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Abençoa os nossos aniversariantes, restaura os nossos enfermos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu irmão. Logo mais, às 19h30, nós nos encontramos em mais uma live. Ao vivo, nós e vocês, juntos em comunhão. Que Deus nos guarde a todos em nome de Jesus. Grande abraço. Fiquem com Deus. Amém.